Fala galera, tudo bem com vocês? Léo aqui, o seu especialista em aprovação de vistos americanos, pronto para tirar aquelas dúvidas cabulosas, macabras, cabeludas que vocês ainda têm sobre os vistos americanos e o seu projeto de internacionalizar a sua carreira, as suas oportunidades, as suas experiências por esse mundão afora. Começar com essa pergunta aqui do Pedro Martins. Por que as pessoas optam em arriscar pela fronteira do México com os coiotes? É tão difícil assim tirar um visto e entrar pela porta da frente nos Estados Unidos? Boa pergunta, Pedro. Boa pergunta. Vamos conversar sobre isso. Não é, na minha opinião, tão difícil assim tirar o visto, tá bom, Pedro? Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje os vistos americanos de turismo têm uma taxa média de aprovação global de 85%. Então, dos solicitantes de visto de turismo, de cada 100 pessoas que entram no consulado americano, 15 saem de lá com seu visto negado e 85 saem com seu visto aprovado. Eu não sei qual que é a taxa de sucesso de travessias ilegais pela fronteira, né? Mas eu sei que a vida dessas pessoas é bem mais difícil. Mas eu diria que o principal ponto que influencia a tomada de decisão de qual caminho a pessoa vai percorrer para internacionalizar as suas oportunidades, as suas carreiras, parte primeiro das suas crenças e valores, né? Então, tem pessoas que para conquistar o que desejam, topam qualquer tipo de coisa, inclusive qualquer tipo de maracutaia. Então, ela não se importa de ir ilegalmente para um país, de contratar pessoas que provavelmente vão aplicar o dinheiro que receberam dela para cometer mais crimes ainda, porque sim, o dinheiro proveniente dos coiotes financia tráfico internacional de drogas e outras coisas. E tem aquelas pessoas que estão desesperadas, que já estão no fundo do poço e enxergam essa como a única oportunidade. Mas solicitar o visto americano e tirar esse sonho do papel do jeito certo, Pedro, leva principalmente tempo. E muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço do sacrifício do planejamento e, corrompidas por uma mente maligna e mal intencionada que vai ajudar elas a se convencerem que ir pela fronteira é a melhor decisão, vão acabar optando por esse caminho, porque esse caminho pode acontecer daqui 1-2 semanas, por exemplo. Já o caminho de solicitar um visto americano, se planejar, preparar o perfil para ir para os Estados Unidos com um visto que seja, por exemplo, o visto de estudante, vai requerer um pouco mais de tempo, né? Sabe, aí pelo menos 90 dias, 180 dias, dependendo em que parte da sua jornada. O que eu posso dizer é que, de fato, essa é uma das piores opções, né? Começar sua vida em outro país já cometendo uma transgressão à lei, entrando lá sem pedir, né? Não é um bom caminho e com certeza fecha muitas portas para o seu futuro dentro do país, mas não só para o seu futuro, para o futuro dos seus familiares e das suas gerações, porque a verdade é que provavelmente muito menos de 1%, 2 ou 3 eu chutaria, dos parentes de pessoas que têm parentes ilegais nos Estados Unidos vão ter seus vistos aprovados, tá? Enquanto quem não tem nenhum problema com os Estados Unidos vai ter uma taxa de aprovação de cerca de 85% global, eu diria que a de quem tem parente legal lá hoje, com certeza, é muito menor que 10%. Então, além da pessoa tá começando errado, ela tá sendo egoísta com a família dela, porque ninguém mais na família provavelmente terá outra opção que não a mesma que ela adotou. Pergunta cabeluda, Pedrão. Eu gosto dessas. Olha só, uma pergunta bem legal. Eu fui reprovado. Eu tenho chance de ser aprovado? Sim, você tem chance de ser aprovado, tá? Aqui com a Nublo Intercâmbio, a tentar construir uma estratégia para reversão da sua negativa. O governo americano diz que para você mudar uma negativa, você precisa ou mudar a situação ou superar o motivo que foi levantado como motivo da sua negativa, tá? Então, Léo, eu tive o visto negado porque eu não levei o documento correto. Eu vou superar essa questão levando o documento correto. Léo, eu tive o visto negado porque eu não consegui convencer
convencer o agente consular de que eu tinha um bom motivo para aprovar meu visto, por exemplo, para estudar inglês. Eu vou mudar a situação e vou trabalhar melhor o motivo para ter meu visto aprovado, porque eu preciso estudar inglês e vou solicitar de novo. O que não adianta é você deixar só o tempo passar. Só o tempo não vai mudar as coisas. A única coisa que o tempo muda é a nossa pele, deixando a gente mais velho. O resto ele não muda sozinho, ele só envelhece as coisas. O tempo não vai fazer o consulado ter mais vontade de te aprovar. O tempo não vai fazer o seu perfil mudar sozinho. Então você tem que fazer por isso. Então quando a gente tem um visto negado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o motivo. E aí existe uma série de possibilidades. Entre elas, por exemplo, uma má participação na entrevista, que é hoje, junto com o processo mal feito, o principal motivo de negativa de vistos, com certeza. Porque é esse o motivo que eu encontro em 9 de cada 10 processos que eu avalio a negativa. Em 9 de cada 10, a pessoa cometeu erros no planejamento, no preenchimento de formulários, ao solicitar a matrícula, estratégico e, além de tudo, foi na entrevista e se deu muito mal. O que foi que aconteceu que negou o seu visto? Você fez mal o DS-160? Ah, Léo, não fiz mal, porque eu fiz com ajudas vistos. Provavelmente ajudas vistos fez a 10-160 errado. 9 de cada 10 que eu leio tá errado, mesmo os feitos pela ajudas vistos. Foi uma erro de estratégia, Léo. Eu comprovei pouco dinheiro. Tem que agora acertar isso, né? O que, infelizmente, acontece é que muitos erros acabam sendo definitivos e impedem a reversão de uma negativa, tá? Porque você pode, ao fazer o seu processo mal feito, acabar talvez mostrando para o consulado americano que você não está indo para estudar, por exemplo, no visto de estudante, porcaria nenhuma. Você só queria entrar nos Estados Unidos. Eu sempre digo para vocês, o agente consular vai aprovar o seu projeto lendo. Então, ele vai ler o que você colocou no DS-160 e tomar uma decisão. Ele vai aprovar o seu projeto vendo, ele vai ver o que você está aparentando na entrevista e vai tomar a decisão dele. Ou ele vai tomar a decisão escutando. Ele vai pegar e observar a verbalização das informações que você deu na entrevista e tomar a decisão. Ou ele vai tomar a decisão achando. E essas pessoas que têm o visto negado cometendo essas falhas, deixam que o agente consular tome a decisão só achando. Porque ela não escreveu nada bem no DS-160, ela não aparentou ser uma pessoa que se planejou bem, e ela ainda não verbalizou nada direito na entrevista. Tem chance de ser aprovado, depois de ser negado. Mas primeiro a gente identifica o que te negou. E aí trabalha em cima disso. Tem reversão. Mas aí, esse assunto de negativa, pessoal, é muito legal. É muito legal porque ele serve principalmente de exemplo para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. O consulado americano não é a farra do boi. E que principalmente não tem ninguém idiota trabalhando lá dentro, né? Inclusive, eu gravei esses dias um vídeo falando sobre uma briga que estava tendo nos comentários da Visto Pronto. As pessoas que estavam lá estavam querendo questionar a minha autoridade nesse assunto, porque eles estavam afirmando que não é assim que funciona, é tudo aleatório, é de qualquer jeito. A última pergunta de uma dessas pessoas foi assim, então como você me explica que o cara que estava antes, eu tinha certeza que ele está indo para não voltar e foi aprovado? As pessoas querem basear o seu processo na exceção e não na regra. Olha, a exceção é que um dia uma pessoa intencionada em pegar um avião e jogar contra um prédio nos Estados Unidos teve o visto aprovado. Você vai basear o seu processo nessa exceção? Pessoas que mentem, inclusive sobre a intenção de cometer um atentado terrorista nos Estados Unidos, tem seu visto aprovado. E o cara quer falar que um erro cometido pelo agente consular faz com que todo o processo seja feito a esmo, de qualquer jeito. Não. Quando alguém que está indo para não voltar passa um visto errado, quando alguém que mentiu no processo passa, quando um terrorista passa num processo é porque houve uma falha. Aí os Estados Unidos vai trabalhar para que isso cada vez menos aconteça. Então não é porque em algum momento alguém que não deveria ter o visto aprovado é aprovado, todas as outras 99 entrevistas são feitas de qualquer jeito, sorteando ou coisas do tipo. Foi um prazer, um abraço. Fique com Deus!